Olá, vamos fazer um vídeo hoje diferente porque eu não vou falar sobre o Evangelho, não vou falar sobre casais. Hoje eu quero falar com os nossos pastores, principalmente que estão cá em Portugal, com a situação que nós estamos passando com a segunda vaga da pandemia e todos os cuidados que nós precisamos fazer, tá certo? Me preocupa muito que as coisas assim, cientificamente, são colocados numa peneira onde você não sabe onde está a verdade, onde está a realidade e onde está a manipulação. Então eu vou mostrar nesse vídeo, que vai ser um pouco longo, estudos sérios e pesquisas sérias. Pesquisa é quando você realiza comparativos para descobrir como uma coisa acontece. E as pesquisas são o levantamento, e os estudos são os levantamentos das pesquisas para que você crie um raciocínio ou uma conclusão, tá certo? Então nós vamos ver aqui algumas pesquisas e ver alguns estudos para que possam nos auxiliar com clareza, para que nós possamos ter os nossos cultos tranquilos, seguros e sem limitações. Veja, fique bem claro para todos que nós já temos alguns sinais importantes que devem ficar claros. Os lares, nós estamos vendo, são um grande problema. Por quê? Porque há pessoas ali idosas, mas não é só isso. É um ambiente que se acostumou a estar sempre fechado e é uma das coisas principais que nós vamos conversar, e além de outras situações. Então nós vamos falar sobre muitas coisas até chegar no finalzinho do vídeo e falar efetivamente de eventos de reunião, seja em célula, seja em pequenos cultos, seja em reuniões familiares, para que nós possamos ter uma segurança no que nós vamos fazer. Tá certo? Porque se essa aplicação realmente for efetivada e depois acabar vendo o rastreamento que as nossas reuniões estão gerando problema, nós vamos para Berlinda, tá certo? Como nós estamos realmente vendo o sinal dos tempos, é bom que nós saibamos ter juízo e ter resposta à altura, com sabedoria, com discernimento, com inteligência, ok? Então, para que a gente possa começar a pensar, a gente precisa rever um pouquinho como é a questão do vírus. O vírus que causa o Covid-19, o coronavírus, tem esse formato aqui. Então, muitas pessoas dizem que vírus não é um ser vivo. Eu particularmente discordo. Por um motivo, ele se adapta em busca de vida e multiplicação. Ele é inteligente, quer você queira, quer não. Porque ele não vai fazer isso simplesmente porque é o acaso. Ok? Então o vírus tem o objetivo, se multiplicar e permanecer vivo. Tá certo? Então, a sua configuração, ele vai ter uma configuração que dá para ele a capacidade de manter essa vida. Então, esse formato dele não é à toa, tá certo? Essa capa, que não é o vírus propriamente, né? Veja, vou passar para vocês um vídeo e mostro para vocês como é ele de verdade dentro. Essa parte exterior que só é a capa que ele vai desprezar assim que invadir uma célula. Dá uma olhadinha. Então, essa capa, ela vai dar algumas vantagens aerodinâmicas e também essas pontinhas, elas são chaves que abrem a nossa célula para que ela possa entrar na nossa célula e aí começar a se multiplicar e fazer o estrago. Tá certo? Mas vamos começar somente pela parte exterior, que é a parte da sustentação aérea para esse vírus.
Então, vamos assistir um pedacinho de um especial da TV japonesa NHK sobre, isso já é uma pesquisa, então eles foram tratar imagens ou a situação simulada para que possam entender como funciona a propagação de um vírus que tem 10 vezes menor que um fio de cabelo. Eu não tenho fio de cabelo, mas tenho fio de barba. Mas ele é 10 vezes menor que um fio de cabelo, para ter uma ideia. E como é que ele se sustenta no ar. Dá uma olhadinha. Especial da NHK. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the microdroplets are still floating in place. Então, nós vemos a capacidade dele de se sustentar no ar com competência por pelo menos aí 20 minutos. Isso foi uma pessoa apenas espirrando. Um ambiente com 20 pessoas, se você pega mais algumas pessoas e aí você começa a ter um ambiente fechado que começa a gerar problema. Essa é a questão. Tem alguns estudos? Dá uma olhadinha nessa tela agora. Isso parece novidade, né? Agora tem estudo dizendo que o ambiente fechado é mais arriscado. Na verdade, logo no começo, o governador de Nova York, o Cuomo, ele divulgou que a maioria das suas contaminações era em ambiente doméstico. Tem também casos em Wuhan, em que um edifício inteiro as pessoas se contaminaram pelo ar-condicionado. Eles compartilhavam um sistema único, compartilhavam o ar-condicionado e foi todo mundo contaminado. Ok? Já está dando para entender, né? Então, essas são algumas condições que nós precisamos proteger para que nós começarmos a ver a solução para que a gente não perca os nossos cultos e as nossas reuniões. Ok? Então, vou passar para você uma imagem aqui do rapaz espirrando para você perceber qual é a dimensão do problema. So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high-sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle.
They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. バナナボートとか乗ったら楽しいですよ。いや絶対楽しいねめちゃくちゃ楽しい。僕カナ We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. Veja, esse espirro ele vai lançar no ar gotículas, microgotículas que vão cair no chão, contaminar o ambiente, mas também vão contaminar o ar. Essa é a condição. Mas você pode pensar, então, é só não espirrar. Não é bem assim. Quando você coloca a máscara, os seus óculos, se você usa óculos como eu, fica embaçado? Por quê? Porque quando nós falamos, uma nuvem úmida sai da nossa fala e vai encontrar os nossos óculos e vai condensar nos óculos, no vidro. Tá certo? Mesmo quando falamos, nós propagamos umidade com esse vírus. Ele é muito pequeno e se sustenta muito bem no ar, tá certo? Então nós precisamos tomar todo o cuidado. Eu faço em média 50 colheitas de Covid por dia, né? A Raquel um pouco menos, que ela faz pela manhã, mas as pessoas têm muitas dúvidas. Ninguém percebe porque não se diz verdadeiramente às claras como fazer o controle disso. E as pessoas normalmente reclamam: a máscara não protege nada, por que eu uso? Primeiro, as pessoas confundem filtro com barreira, ok? Eu trabalhei muito tempo em centro cirúrgico e também em emergência. Emergência, a gente tem algumas situações que a gente precisa proteger o ambiente e proteger o paciente. Então nós usamos a máscara cirúrgica. O objetivo da máscara cirúrgica não é filtrar o ambiente para o profissional. É criar uma barreira enquanto o profissional realiza o procedimento, que haja comunicação entre todos os técnicos que estão operando. Tá certo? Então a máscara, não tem nenhuma aqui, mas a máscara, ela é uma barreira. Vou passar para você um vídeo agora mostrando como é a proteção dessa barreira quando nós falamos, tossimos ou espirramos. Dá uma olhadinha. Então, esse é o grande problema. Então, se nós não usamos a barreira, nós não estamos protegendo o ambiente em que nós estamos. Percebe? Então, não é uma questão de usar um filtro que vai me proteger. Eu estou usando um filtro que vai proteger o ambiente. Um filtro não, uma barreira, que vai proteger o ambiente. Então, eu tenho que ficar atento a isso para que eu seja eficaz no meu cuidado com as pessoas ao meu redor. Ok? Então, não é uma questão de usar a máscara simplesmente para que eu me proteja. A sua máscara me protege. Tá certo? Diminui a quantidade de organismo. Tem um estudo aqui da Universidade de Oxford e do MIT sobre o risco de infecção em ambientes abertos, fechados, ventilados ou sem ventilação.
Tá certo? Essa ilustração é do Estadão. O que nós podemos dizer disso? É difícil chegar a isso porque aí nós precisamos entender que, como nós vimos na imagem da NHK, é uma pessoa que vai espirrar, tossir ou vai colocar no ambiente potencialmente o vírus. Então, o que nós vamos ter? Esse vírus pairando no ar, ok? E aí você tem uma segunda pessoa com mais vírus pairando no ar. E você, enquanto infectado, a sua célula está produzindo mais vírus. E você está liberando no ar mais vírus. Se esse ambiente ficar fechado aí por 2 horas, 3 horas, esse ambiente vai acumular essa carga viral todinha no ar e vai retornar para todos os meus familiares. Então não é simplesmente o vírus que eu estou propondo agora no ambiente. É a quantidade de vírus que eu estou guardando no ambiente. Então, por que nós tivemos tantos lares tendo contágio? Porque tem o hábito, aqui em Portugal nós sabemos, o português tem o hábito de manter as portas, janelas, tudo fechado dentro de casa. Tá certo? Eu fiz manutenção de TV durante muito tempo, faço atendimento domiciliário o tempo todo, e nós entramos na casa das pessoas, o ambiente é totalmente fechado. O que acontece? Se tem uma pessoa no ambiente que está produzindo vírus, está em tratamento, mas está ainda produzindo vírus, e ela vai liberando isso no ambiente fechado, ela vai acumular esse vírus todo no ambiente, é aí que vai entrar o tal de carga viral, a quantidade de vírus que tem no ambiente. Eu posso até ter um sistema imunológico competente para reagir a uma certa quantidade de carga viral, mas chega uma hora que ele explode. Tá certo? But there is a way to prevent this stagnation of microdroplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. Durante muito tempo, eu trabalhei na minha família com fiscalização em ambiente hospitalar, né? Liberação para funcionamento. E chegamos muitas vezes a não liberar funcionamento do hospital por erro na circulação de ar. Ok? Não é simplesmente ter uma janela, mas o ar tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída. O ar tem que passar e fluir. Ter a janela aberta não significa que o ar está sendo trocado. Tá certo? Então eu tenho que garantir que o ar passa no ambiente e saia. Ok? A não ser no ambiente que a gente vai ter o controle de fluxo laminar, que é a manipulação de drogas, que é a manipulação de coisas que precisam ser mais controlados. Mas numa internação comum, é obrigação ter circulação de ar nos quartos e nos corredores. Então tem que ter uma janela por onde o ar entra e uma janela por onde o ar sai. Ok? Senão o hospital não pode funcionar, não é garantia de segurança por causa da quantidade de vírus que ele pode acabar guardando em seu ambiente. Tá certo? Muitas pessoas também nos perguntam durante a colheita, imagina, são 50 colheitas por dia, 50 pessoas, a cada 10 minutos você vai fazer a higienização de tudo, preparar o ambiente, a pessoa entra, tem dúvidas, está chorando, está preocupado, então você tem que dar todo esclarecimento. Então as pessoas perguntam por que faz o cotonete agora e não faz o exame de sangue GMGG. Essa é outra coisa fundamental a entender. Nós estamos na segunda vaga. Agora há uma importância fundamental de compreender quem está com risco de contaminar o ambiente ou contagiar o ambiente. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui,
que vai demonstrar como é que é feito, como acontece o IgM e IgG. Dá uma olhadinha. When someone gets infected with a virus, like SARS-CoV-2, you mount an immune response. And what happens there is COVID-19 is circulating, you build antibodies, those antibodies attack the virus and clear the virus from your system. That's the basics of immunology. If someone contracts COVID-19 but shows no symptoms, serology could be used within 3 to 10 days to determine whether they have been infected. Your body first has a rise in immunoglobulin M, or IgM. Following that, usually around 7 to 14 days later, depending on the virus, you mount immunoglobulin G. The IgG response is the later response and the one that is long-lasting. In a healthy individual, IgM levels will rise before IgG levels. You can see IgM levels right as someone's been infected. So someone who has active COVID-19, towards the middle to end of that, you'll start seeing IgM rise. IgM clears the body quicker than IgG. So we look at IgM to tell us that someone's recently been infected, and sometimes using IgM, you might be able to say that someone might still be infected. Then you have IgG. IgG starts spiking, especially as IgM starts coming down. IgG is what we look at to see if someone has long-lasting immunity or mounted a long-lasting immune response. So even if the person was asymptomatic and had COVID-19, if a random sampling of the population were done, that person might show that they have antibodies to COVID-19. That means they were infected with COVID-19 and they've mounted the appropriate immune response to combat the virus in their system. When we talk about immunity to a virus or a disease, we talk more about immunoglobulin G because that's the immunoglobulin that lasts longer. It tells us that someone's been infected and that they've recovered from it. Então, através do IgM e IgG, eu fico sabendo se a pessoa está imunizada. Eu não sei, não sabemos ainda por quanto tempo, dependendo da vacina que provoca o IgM e IgG. Ela pode ter uma imunização de 4 meses a 10 anos, dependendo da doença, né? Tanto que tem vacinas que a gente tem que renovar a cada 10 anos. Mas veja, isso é para saber se a pessoa está imunizada, mas ela estando imunizada não quer dizer que ela não esteja mais contagiando ou contaminando o ambiente. Então eu preciso saber se ela carrega nela a produção ou a liberação de partículas com o vírus. Ok? O corpo pode reagir, mas não quer dizer que ele não está produzindo o vírus. Ok? Então nós fazemos o quê? Fazemos a colheita com o bastão nasal ou oral. Hoje, 100% das colheitas que nós fazemos para adulto é a colheita nasal. Então, introduz na narina direita ou esquerda, vai até o septo nasal, onde tem ali um tecido, para simplificar, muito especializado, que identifica o que está acontecendo no ar ambiente. Então, por exemplo, ele identifica se o ar está seco. Para que isso? Para que ele possa manter os olhos umedecidos. Ele trabalha com o sistema imunológico, o sistema imune, e ele vai assim, percebendo o ar e dando alguns comandos. Ele também identifica se o ar está limpo ou se o ar está sujo, para poder aumentar a proteção dos olhos. E também provoca o espirro, por isso que quando a gente vai fazer a colheita, muita gente não, normal, todo mundo. Você toca na tonsila, ela fica bem confusa. Então, na hora que a gente vai fazer a colheita, tocou na tonsila, né,
na verdade um pouquinho abaixo, mas toca a tonsila, a gente vai fazer a colheita e aí desce lágrimas porque a tonsila não sabe como responder a isso. Ele está esperando o ar e recebe um toque. A mesma coisa é o espirro, né? Assim que termina, vem aquela coisa que você não sabe de onde vem, o que é isso. Mas é por causa disso. Então, como a tonsila ela é um agente também do sistema imunitário, ela vai ter ali também o risco de estar guardando o vírus e nós precisamos tê-lo para poder avaliar. Então ele vai para o laboratório, vai uma partícula RNA, vai dobrar, fazer uma DNA para verificar se ele realmente é o vírus do corona. Tá certo? Então é isso. O que nós precisamos saber agora é quem está com risco de contagiar o ambiente ou contaminar o ambiente. Ok? O IgM e IgG é para saber se você já está protegido, imunizado. Então, quando vai ser interessante para nós cá em Portugal o IgM e IgG? Quando chegar a vacina. Porque aí vai precisar saber se as pessoas estão imunizadas ou não para não gerar uma cadeia de efeitos que são ruins para o corpo. Tá certo? Dependendo da pessoa, pode levar à morte. Então nós temos que ter esse cuidado quando chegar a hora. Tá certo? Eu já sei que alguns estados e alguns municípios do Brasil estão se preparando para a imunização e estão fazendo IgM e IgG da sua população. Tá certo? Beleza? Bom, mas cá para nós ainda é o bastão, né, a Zaragator, que nós fazemos. Ok? Então, nós vamos ali na adenoide, na tonsila faríngea para fazer essa colheita. Quando é criança, ao menos de 5 anos, como ela ainda tem um sistema imunológico a ser desenvolvido até os 5 anos de idade, ela ainda tem um sistema fisiológico que está se desenvolvendo, ela respira muito pela boca, então a amígdala, a tonsila palatina, ela vai ser também utilizada para fazer colheita, porque ela também trabalha para o sistema imune. Tá certo? E mais que nós temos que falar aqui? Bom, então já falamos do ar ambiente. É fundamental que tenha um fluxo de ar real. Há o risco, e como nós já vimos, né, como eu falei agora há pouco, naquele edifício em Wuhan, em que o edifício inteiro foi contagiado, as nossas igrejas têm que pensar muito bem na sua fluxo de ar e no seu ar-condicionado. Tá certo? Eu aconselho a fazer uma manutenção do ar-condicionado, solicitar no edifício, no prédio onde nós arrendamos as nossas igrejas. Muitas das nossas igrejas são em cave, né, em subsolo, então é fundamental que a gente pense nisso para a segurança dos nossos, tá certo? Para que em nenhum momento alguém vai falar, olha, agora não são mais os lares, são as igrejas, tá certo? A gente não precisa passar por isso, ok? Então, nas caves, as igrejas onde a gente realizou o evento, a minha orientação foi sempre manter o ventilador ligado, fazendo com que o ar flua de dentro para fora, tá certo? Faz o ar circular dentro e ter um ventilador que esteja a jogar o ar para fora. Então isso já deixa mais tranquilo em relação à carga viral exposta no ambiente. Quanto mais pessoas, e a gente não sabe se elas estão colocando o ambiente em risco, a gente vai eliminar, obrigando esse ar a circular de dentro para fora da igreja. Ok? O ar-condicionado ou os exaustores precisam ser bem utilizados e bem higienizados para não ter problema. Então, pensa nisso pela nossa comunidade, tá certo? Então, nós já vimos o formato do vírus. Então, agora vamos entender um pouquinho, tá certo? O funcionamento do vírus. Vamos olhar nesse vídeo agora, para a gente ver o funcionamento do vírus, como é que ele entra nas nossas células, que a gente vai precisar falar disso já. Coronaviruses invade cells through so-called spike proteins. The spike protein is the major surface protein that binds to a receptor, which acts like a doorway into a human cell. Once the spike protein and the surface of the human cell membrane fuse together, the genome of the virus is able to enter the human cell and begin infection.
Understanding the shape of the spike protein in COVID-19 is the key to figuring out how to target the virus and accelerate potential vaccines. Jason McClellan and his team at University of Texas at Austin, in collaboration with the National Institutes of Health, are credited with this important step, which may help in the development of a vaccine against the coronavirus. Então é isso, por essa que a gente chama de coroa, ponta de coroa, né? Essa perninha que é uma proteína, ela vai conectar na nossa célula e aí ele vai receber a permissão para que a parte realmente do vírus que está lá dentro entre na nossa célula. Ela entra, toma posse, começa a se multiplicar e aí essa célula passa a produzir o vírus. Tá certo? Até que chega um momento que ela tem tanto vírus que ela explode, destrói a célula e aí esses novos vírus começam a infectar outras células e assim vai. Ok? Então veja qual é a característica desse vírus. Então ele tem objetivos claros: multiplicar e sobreviver. E a capa dele demonstra uma boa parte do objetivo: sustentação e nutrição. Então ele se sustenta bem no ar, sinal que ele vai bem com oxigênio. Aí a gente pensa, onde ele se aloja? A condição de onde ele se aloja é fundamental, né? Num dos nossos livros, quando falamos sobre sexo anal, a gente fala da questão das bactérias do trato intestinal que correm a corrente sanguínea e vão se alojar no coração. Por quê? Por causa da característica daquela bactéria e por causa da característica daquele músculo que é similar ao músculo cardíaco. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Qual é a característica que ele vai buscar nesse tecido para que ele possa se multiplicar, se alimentar e se multiplicar? Oxigênio. Por isso que ele vai bem no ar ambiente. Ele vai flutuar ali, porque boa parte do que ele precisa ele vai conseguir se sustentando ali. Ok? Ah, mas Eduardo, ele não morre com o calor? 70 graus para cima. Nem a gente aguenta. Tá certo? Então, isso é fundamental. Então, esse vírus, ele vai buscar um ambiente de um tecido que seja rico em oxigênio e umidade. Então, onde ele vai encontrar isso? Nas nossas vias aéreas. Por isso que ele se aloja nos pulmões. Tá certo? Ele vai buscar os pulmões por causa da característica desse tecido, por causa da capacidade desse tecido de ofertar alimento para ele. Essas células são ricas em oxigênio, essas células são ricas em nutrientes para o vírus, para que ele se multiplique. Ninguém se multiplique sem gastar energia. Ele vai precisar tomar energia de quem? Daquela célula, daquele tipo de tecido. Então aí que nós vamos ver os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas estão todos ligados ao sistema respiratório. A tonsila olfativa que nós falamos agora, ela é responsável também, entre outras coisas, pelo nosso paladar. Quando nós sentimos cheiro, ele vai identificar o cheiro, vai passar a informação para o cérebro e é aí que a gente vai ter vontade de comer. É aí que vai nos dar apetite. E com ele inflamado, por causa do vírus, nós vamos perder o apetite e perder parte do paladar e do olfato. Tá certo? Então os sintomas vão mostrar a característica desse vírus. Beleza? Mas veja só, já que ele é um vírus danado que gosta de oxigênio, o que a gente precisa fazer? Cadê os meus colegas que trabalham na brigada de incêndio das igrejas, os brigadistas? Quando você tem um incêndio, você tem 3 agentes, né? Calor, material e oxigênio. Você tem que tirar um dos 3, né? Ou você tira o calor, ou tira o material, ou você tira o oxigênio. No caso do vírus, nós vamos tratar ele com... Dá uma olhadinha nesse vídeo agora. The COVID-19 pandemic has turned our hands into miniature battlefields. If contaminated, the surface of your hands may be covered with tiny coronavirus particles.
If you touch your face, you can become infected with the virus. A simple yet very effective way to remove the coronavirus from your hands is to wash them with soap and water. Soap molecules interact with the greasy viral membrane, ripping it apart and destroying the virus. Sabão. Água e sabão. Eu só preciso tirar dele oxigênio. E então, como você viu no vídeo, ele explode, ele se desfaz. E aí, ele não tem mais como se sustentar e morre. Ok? Me preocupa muito que nós fiquemos muito nessa coisa assim, álcool gel, álcool gel, álcool gel, degermante, degermante. Uma preocupação que sempre se tem nos hospitais é o exagero na degermação. Por quê? Porque ele pode provocar doença. Nós ficarmos higienizando muito a nossa mão ela tem uma flora, né? Ela tem um universo microbiano que é importante para o nosso corpo. Então, se nós começamos a extinguir demais essa flora, vai chegar uma hora que a pele já não tem mais memória para poder fazer a sua proteção. Me preocupa que essa geração agora esteja matando tantos organismos que nosso corpo não vai entrar em contato e a gente vai chegar uma hora e ter contato com um organismo que vai aparecer novo. E nós vamos ver no próximo ano problemas que nós vamos ter por causa desse exagero. Então, nós precisamos ter em mente, tá certo? Vou passar para você de novo, dá uma olhadinha no vídeo. Água com sabão. Água com sabão e pronto. Não se desespera, não fica jogando cândida, sei lá, ácido sulfúrico, não. Esse vírus precisa, para o seu ambiente de segurança, apenas de oxigênio. E é isso que a gente precisa tirar dele, tá certo? E assim nós vamos poder ter o ambiente mais seguro para nós. Circulação de ar, limpeza, higiene, água com sabão. Tá bem? Ok. Eu também vi um vídeo da NHK mostrando o quanto os vírus e bactérias se propagam no ambiente através do contato com as mãos. Isso é surreal. Mas não vou passar, porque senão vai ficar todo mundo achando que é por causa do vírus da gripe. E aquele vídeo era justamente sobre bactérias. Tá? Então ela é um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Mas não quero deixar ninguém chocado. O que precisa saber é água com sabão, limpa a mão para comer, vai servir alimento num restaurante, alguma coisa, máscara, luva, não fala com as pessoas enquanto estiver servindo, tá certo? Não converse com as pessoas em cima da comida enquanto estiver servindo, ok? Então tem tudo isso. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente aqui no WhatsApp, no Messenger, e a gente ajuda a esclarecer e orientar e dar treinamento para quem precisar, tá bem? Que mais que a gente tem? O fluxo de ar, o fluxo do ambiente, a higiene, ok? O uso da máscara, certo? E a contaminação em casa, tá certo? Isso também é importante. É importante orientar as nossas igrejas para que as pessoas comecem a entender que mesmo em casa nós estamos com o risco de nos contaminar e contaminar os nossos. Porque nós saímos, nosso corpo é contaminado como você viu no vídeo, né? Ele se multiplica dentro das células, você não tem sintoma, certo? Então, ele não quer dizer depois de 3, 4 dias que você já tem uma quantidade de produção de vírus que você já está liberando nas gotículas, né? No falar, né? Nesse gás aéreo que nós falamos. Então ele vai ficar aqui no ar ambiente parado. E eu vou produzindo e eu vou liberando, e ele vai parado. Daqui a pouco vem a minha esposa, senta aqui, vai todo mundo, ela respira e pronto.
né? Então nós precisamos passar para as pessoas a necessidade de fluxo de ar. Não é janela aberta, é fluxo de ar. Aqui em casa, por exemplo, se eu quiser fluxo de ar, eu tenho que deixar a janela aberta e a porta da sala aberta. Senão não tem fluxo de ar. Eu posso abrir todas as janelas da casa, vai ficar gelada a casa, mas não tem fluxo de ar. Então, fluxo de ar, eu tenho que abrir uma janela e eu tenho que abrir a porta. Tá certo? Fique atento a isso. Ok? Então, o fluxo de ar é fundamental para que a gente possa manter o ambiente seguro. Tá certo? Acho que era isso que eu tinha para falar, ok? Se tiver alguma dúvida, é só chamar. A gente está aqui à disposição para ajudar em quem for fazer eventos, quem for fazer reuniões, quem for fazer células. Se tiver dúvida, por favor, para que a gente não tenha problema com a DGS, que a gente não tenha problema com o governo e a gente possa fazer as nossas reuniões constantemente, com segurança e com tranquilidade. Tá certo? Então, o meu grande abraço, obrigado a você. Se precisar, assiste de novo e a gente vai ficando por aqui. Depois eu prometo faço um vídeo melhor, mais bem elaborado. Eu estava com pressa mesmo de fazer isso por causa que a gente está realmente entrando nessa condição de calamidade. Então precisamos nos resguardar. Mas eu vou fazer um vídeo bem produzidinho para que a gente possa ter isso guardado para orientações futuras. Tá certo? Depois, se você quiser, também falamos sobre os sintomas, sobre a febre, sobre a inflamação. São mecanismos de defesa do corpo, não são doenças, não é a doença. A febre não é doença, a inflamação não é doença, é simplesmente a resposta imunológica ou a resposta imune. Tá certo? Mas isso a gente fala no outro vídeo. Se tiver dúvida, fala com a gente aqui, tá bom? É isso aí. Faça um culto seguro, mantenha o ar fluindo. Tá certo? Quem tem pé, as igrejas têm pé direito alto, mantém o exaustor ligado, levando o ar todo para fora, fazendo a troca do ar. Tenha certeza que está entrando ar novo dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da sua casa, dentro da célula, dentro da reunião cristã que você fizer. Tenha certeza que o ar está fluindo enquanto as pessoas estiverem lá dentro. Tá certo? Para que a gente possa ter reuniões seguras e não colocar ninguém em risco, nem os nossos, nem a nossa família, nossa igreja, nossa família, né? Então vamos guardar bem os nossos irmãos, tá certo? Meus amigos pastores, meus irmãos, shalom, shalom, a paz do Senhor, até o próximo vídeo.